Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Amores Materialistas, da Celine Song, a mesma diretora de Vidas Passadas. Se você é muito fã dessa diretora, ou se você gosta demais de Vidas Passadas, principalmente o final, pode ser que esse filme te decepcione, mas não significa que esse filme seja ruim, né? Tem muitos pontos que me deixaram pensando depois de ter assistido esse filme. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, corre para o cinema, assista, vale muito a pena cada centavo do seu dinheiro e depois volte aqui e escute o vídeo. Mas se você não liga para spoilers, muito pelo contrário, o spoiler até te dá uma espécie de motivação assim, poxa, então eu vou assistir esse filme para eu pensar sobre isso e aquilo e etc. Vamos lá. O filme acompanha a vida de Lily, que basicamente trabalha numa empresa de encontros. Então vou tentar dar uma contextualizada aqui. Sabe o Tinder? Ou esses aplicativos de relacionamento que você baixa no seu celular, no Play Store, que você faz ali, né, o seu cadastro, coloca o seu perfil com a sua idade, sua profissão, o que você gosta, seus hobbies, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, as músicas que você curte. Sabe esse aplicativo? Imagina esse tipo como é que eu posso dizer? Esse tipo de movimento que a pessoa faz, né, de baixar um aplicativo e papapá. Imagine isso numa empresa. Então, assim, eu contrato uma pessoa para basicamente encontrar o meu par perfeito. É quase que como uma empresa de almas gêmeas. Então, assim, vamos imaginar o seguinte: você chega para a pessoa, né, para que você está contratando e diz assim: olha, eu quero uma mulher de 1,72 m, menos de 1,68 m eu não quero, acima de 1,68 m, que seja magra, branca, loira, olhos azuis, que ganhe 50 mil por ano, tenha um ensino superior e não tenha filhos, com 28 anos de idade, é o máximo de idade que eu quero. A partir desse perfil, a agência encontra essa pessoa, né, que é o que está dentro dos seus requisitos que você coloca. Então, sabe o match do Tinder? Então, essa empresa trabalha exatamente com isso, só que tem um porém. Ninguém aqui é quebrado. Então, assim, nós estamos diante de uma empresa que fornece serviço para gente que tem muito dinheiro. Então você imagina, sei lá, um médico solteirão de 35 anos, com uma carreira já de certa forma consolidada, ou um cara que trabalha com finanças, ou um empresário, ou um bilionário, ou um juiz, um desembargador, um advogado, um diplomata. Então, é esse tipo de gente que contrata os serviços da Lucy. Essa personagem foi uma das personagens mais interessantes que eu já assisti nos últimos anos, assim, num filme. Por quê? Ela é humana. Ela é humana. Então, assim, sabe aquele tipo de filme que os 5 primeiros minutos o roteirista constrói toda uma cena ou uma série de cenas para mostrar para o espectador que aquele personagem age de determinada forma ou que ele pensa de determinada forma, colocando várias situações ou diálogos onde ele mostra quem ele é ou o que ele acredita, por exemplo. Isso não acontece aqui no filme. Por quê? Óbvio que esse filme é uma comédia. Eu não considero uma comédia romântica, né? Eu considero uma dramédia, assim, uma mistura de drama com uma comédiazinha romântica. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa personagem, o final do filme, quando você para pensar, você fica assim, ué, mas o filme pintou ela dessa forma, mas ela se mostrou de outra forma, ou ela sempre foi de outra forma, mas ela mesma se pintava dessa forma? A Lucy está ali num casamento, né, de uma cliente dela, que ela conseguiu esse, entre aspas, par perfeito, e ela conhece o Harry, interpretado pelo Pedro Pascal, né, que é um cara que trabalha com finanças, bonito, charmoso, podre de rico, e ele se interessa pela Lucy, muito pelo discurso dela. Ela é uma excelente vendedora.
Então, assim, ela não trabalha com idealizações ou com um amor romântico, não. A função dela é o encontro. O que vai acontecer depois não é responsabilidade dela. Então, assim, ela trabalha com uma espécie. Ela meio que lida com a parte matemática da coisa. Grave essa expressão. A Lucy, ela lida com a parte matemática da coisa, do encontro, sabe? Tipo, você é alguém que lê Foucault, que gosta de Djamila Ribeiro, que curte escutar Chico Buarque, que gosta de ouvir o álbum da Lineker quase todo dia, que não come carne. Então, dificilmente você vai ter interesse de se relacionar com um cara que tem arma, que vota no Bolsonaro, que é conservador, que gosta de sertanejo e toma cerveja no copo Stanley. Entende o que eu estou querendo dizer? Ela cruza matematicamente as singularidades, características, né, do outro ali, algo que casa. Então, assim, João quer uma mulher que goste de assistir filmes do Woody Allen. Aí o nome dessa mulher é Joana P. Então ela vai lá no sistema dela, caramba, olha só, Joana P. adora assistir filmes do Woody Allen e também da Sofia Coppola, igual o Marcelo. Aí ela pega essa pessoa, sei lá, Sofia, Gisele, Clara, e apresenta para esse cara que deseja isso. Então, assim, o trabalho dela é esse. Encontros, mas é a parte matemática do encontro. Quando ela conhece esse Harry, ele fica interessado por ela. Ela no filme tem mais de 35 anos, ganha 50 mil por ano, tem várias dívidas. Então, assim, ela não é uma mulher rica, ela não é uma mulher que, por exemplo, dentro daquele universo ali, se o Harry se casa com ela em 10 anos, ela ali para aquela sociedade será considerada uma mulher velha demais, ela não veio de família rica, ela é pobre, sempre foi pobre, está trabalhando ali e tal, mas ainda assim ele se interessa por ela. Mas desde o início do filme, quando esses dois personagens se conhecem, há uma certa semelhança entre os dois, que é o seguinte: ambos possuem uma visão extremamente técnica, racional e matemática dos relacionamentos. Então, assim, tudo isso que eu estou comentando com vocês aqui agora, de singularidades, de características, de requisitos, os dois acreditam. Ambos enxergam um relacionamento como um contrato. Então, assim, ele é um cara que trabalha com números, com investimentos, com ações. A visão que ele tem das relações é extremamente racional e matemática. Então, assim, ele gosta de uma pessoa, no caso da Lucy, mas ele encara aquilo dali como um investimento. Preste atenção nessa palavra, investimento. Ele vê um relacionamento como um investimento, assim como muitos desses homens aqui no filme, e mulheres também, enxergam o relacionamento como um investimento. Então, tipo assim, olha, eu sou uma pessoa formada, eu não vou me relacionar com alguém que tem só ensino médio ou que trabalha num supermercado, ganha 2 salários mínimos e tem uma escala 6x1. Não. Se eu ganho 100 mil no ano, eu desejo uma pessoa que ganhe 100 mil também. Ou eu não vou me relacionar com uma pessoa que não tem uma família bem estruturada, porque a minha família é bem estruturada, porque o meu avô trabalhava, sei lá, com empresas de determinado ramo, e os pais dessa pessoa, um é empregada doméstica e o outro é pedreiro. Por que eu estou dando esse exemplo? O filme está o tempo todo jogando isso na cara do espectador. Que é o seguinte: a visão que a maioria das pessoas tem do relacionamento hoje em dia. Tipo, sabe quando pensamos sobre relações líquidas? Aqui nesse filme, eu acredito que tem 2 palavrinhas que são cerne, né? Que é interesse e investimento. Interesse e investimento. Tipo, os relacionamentos aqui, a parte humana, pelo menos na agência, e com essas pessoas que contratam esse tipo de serviço, é deixado de lado. Então, assim, não importa se o cara tem 1,78 m, não, ele precisa ter 1,85 m. Ele precisa ganhar tanto no ano, ele precisa ter uma boa formação, ele precisa ter uma boa filiação, ele precisa ter uma influência. Então, olha só, interesse em investimento, interesse em investimento, interesse em investimento.
contrato. Então, eu gostei muito desse título, né? Amores materialistas, porque é exatamente isso que a gente está falando aqui. Os dois começam a namorar, né? Ela começa a sair com ele e fica vislumbrada com o apartamento dele, um apartamento de 12 milhões de dólares. Então, assim, ele é o tipo de cara que ele não olha uma conta do restaurante e fica com medo ou tenso ou arregala o olho, nada. Ele só abre ali, escreve, né? Assina e paga. Tipo, ele pode comprar o que ele quiser. Ele tem tudo. Ele tem influência, ele tem dinheiro, ele é bonito, ele é charmoso, ele é gentil, ele é romântico, ele é bonito, ele é um unicórnio, né? Ela usa esse termo, né, que na agência, quando elas encontram, né, um homem que preenche todos os requisitos, que dá check em todos os requisitos que a maioria das mulheres procuram, esse cara é chamado de unicórnio, porque é perfeito demais, né? Não, como se esse cara não existisse. Guarde essa informação, porque ele é perfeito demais. Óbvio que o filme tem um triângulo amoroso, senão, né, não teria graça se não tivesse esse conflito ali com a personagem. Que ela namorou o John, interpretado pelo Chris Evans. Muito difícil de comprar esse papel, porque, porra, você olha pro Chris Evans, ele não tem cara de pobre, né? Então, assim, o Chris Evans tem maior cara de herdeiro, mas beleza. A gente compra o Chris Evans, porque, porra, é o Chris Evans. É um ator ali de 37 anos de idade, que divide um apartamento com 3 amigos e trabalha fazendo bico de garçom. Ele namorou com a Lucy. Não só namorou, ele é o grande amor da vida dela. Guarde também essa informação. Os dois se encontram de maneira irônica, digamos assim, nesse mesmo casamento, e ele convida ela para ele pede, né, convida tipo assim, pô, você quer uma carona? Vambora. Então assim, olha só, o Harry convida para sair a Lucy e ela decide ir de carona com o ex dela, que foi garçom daquele casamento, quebrado num carro bem popular. Quando você vê essa cena, você pensa assim, bom, essa mesma mulher que estava falando sobre dinheiro, sobre investimento, sobre um contrato dentro de um relacionamento, papapá, preferiu sair com um cara duro do que um bilionário? Não, isso não é possível. Mas você compra e você continua assistindo. Só que a personagem, a protagonista, é o seguinte, o filme, ela, a própria protagonista, a própria personagem, ela se vende como alguém extremamente fria, técnica, racional, matemática. Então, assim, esse lado humano, esse lado do amor romântico, da idealização, nada disso. Ela fala de uma maneira muito técnica do amor, principalmente das relações, né? Essa parte romântica ela sempre deixa de lado. Aí você pensa assim, ué, mas essa personagem realmente é fria? Será que ela é calculista mesmo? Ou o trabalho dela deixou ela assim? Esse, na minha opinião, é um dos pontos altos do filme. Ela meio que consegue fazer um encontro, né, de uma cliente que tentou com 10 homens e não conseguiu. E esse cara, supostamente, dentro desse checklist, ele era perfeito para essa mulher. Só que, no decorrer do encontro, ele bateu nessa mulher. Então, assim, isso mexeu muito com a protagonista, que é o seguinte, pô, eu fiz esse encontro dar certo, mas esse cara, mesmo preenchendo esses requisitos, se mostrou ser uma pessoa, né, deplorável para agredir alguém, né, para agredir essa mulher. Que, inclusive, é a personagem mais interessante do filme, assim. É uma advogada que ganha muito bem, tem uma carreira super consolidada, tem 39 anos, é solteira e já tentou mais de 10 vezes dentro dessa agência e não conseguiu ninguém. Isso mexe muito com a protagonista, né? Quando ela descobre que essa cliente apanhou desse mesmo cara que ela colocou, né, ali pro encontro. Esse segundo ato do filme é quando o espectador fica meio que assim, balançado. Caramba, o que está acontecendo com essa protagonista? Ela termina com o Harry. Então, assim, um bilionário, cara muito rico. E quando ele está dormindo, ela levanta o lençol dele e vê uma cicatriz na perna dele, na canela dele, na verdade.
Então ela descobre que ele fez uma operação. Ele quebrou a perna dele para aumentar 15 centímetros. Então ele tinha 1,68 e foi para 1,85, mais ou menos. E ele diz isso, que naquela sociedade ali, que dentro do nicho que ele faz parte, ele não conseguiria ninguém se ele tivesse 1,68 m. Então olha só, esse cara teve que literalmente se quebrar um pedaço do osso da própria perna para entrar dentro daquele padrão. Então, olha só, esse cara perfeito não é perfeito. Isso aqui eu achei genial, assim. E quando ela termina com ele, ela não termina porque ele fez essa operação na perna. Não, ela termina porque ela tem dimensão do seguinte: olha, eu não amo você, você não me ama. Os nossos interesses aqui são interesses, não vou dizer sociais. Por quê? Qual que é a grande discussão do filme, na minha concepção? Por que as pessoas casam? Por que as pessoas casam? Por que as pessoas se relacionam? Por que as pessoas investem uma na outra, no que diz respeito a relacionamentos? Então, essa parte do filme, você fica meio assim, essa protagonista começou o filme falando de investimento, falando de interesse, falando que o casamento, que o relacionamento é um contrato entre ambas as partes, que se não tiver bom, se o contrato não for bom, que você pode sair, falando falando do relacionamento de uma maneira muito técnica, né, quase que matemática, e ela termina com um bilionário porque ela não o ama e porque ele não a ama. E não dá para ficar com alguém que você não ama. Você, como espectador, você já fica assim meio balançado. Tipo, caramba, o filme ele tá vindo por um rumo, mas a partir desse ponto se transforma num filme de romance. Aí você pode estar pensando, Daniel, mas você acabou de falar que o filme é uma mistura de drama com comédia romântica. Porque eu fui assistir esse filme pensando no seguinte, olha, Vidas Passadas, que inclusive eu já até gravei um vídeo aqui no canal, não tem um final feliz. Não tem um final feliz. Então eu fui preparado para assistir um filme sem final feliz. Eu pensei em vários finais na minha cabeça, tipo ela não ficando com nenhum dos dois, assumindo a presidência da agência, ganhando muito dinheiro, indo para a Europa, ou tendo consciência de que ela não precisa necessariamente casar com alguém para ser validada enquanto mulher ou enquanto indivíduo. Que a própria diretora poderia criticar o modelo de casamento e todas as questões patriarcais de dominação sobre o corpo da mulher, pipipipopopó. Cara, eu pensei em vários cenários possíveis desse filme, pensando nessa diretora. Mas aí que tá, são 2 filmes em um. A primeira metade do filme, ela tá o tempo todo criticando as relações, o modo como as pessoas se interessam umas pelas outras, as aparências, o status, esses encontros, o desespero que algumas pessoas têm do desejo de ter um relacionamento. Ela fala sobre solidão, ela fala sobre angústia, ela fala muito, assim, você tá no começo do filme, você pensa assim, caramba, é um drama. Sem um drama. Olha só quantas críticas essa mulher tá fazendo, essa diretora tá fazendo aqui em cada cena, tipo, quando um cara vira e diz que quer uma mulher que não seja gorda, ou que o MC seja menor do que 20, ou quando um homem de 50 anos de idade diz que só deseja se relacionar com mulheres de 22 ou 24 anos de idade. Então, assim, ela está falando de etarismo, ela está falando também de racismo, quando tem uma personagem que diz que deseja inicialmente dar preferências a homens brancos. Ela está o tempo todo criticando, aí você pensa, bom, beleza, Celine, você vai me dar esse tipo de filme. Um filme que critique as relações, papapá. Só que não. Do segundo ato para o terceiro, é um filme de romance. É um romance assim, sabe aquele tipo de romance que você assiste na Netflix num dia de sábado à noite, sozinho em casa, e o final tem um diálogo ou uma cena que faz você se emocionar, ou uma frase impactante. Tipo quando Noah, do filme O Diário de uma Paixão, beija, né, a Ellie ali na chuva, papapá. Então, o filme tem isso no segundo ato pro final. Ela vai atrás de quem? Do John.
O cara que é um pobretão, que divide apartamento com os amigos, é um ator basicamente fracassado de 37 anos, fazendo peças com públicos pequenos e trabalhando de garçom. Aí você pensa, caramba, ela é uma romântica. Essa personagem é uma romântica. Tipo, ela foi atrás do ex-namorado dela, que ela terminou por um motivo. Porque ele era duro. Ele era pobre. Então, assim, há uma cena muito legal dos dois discutindo por causa de $25 de estacionamento no dia do aniversário de namoro dos dois. O ponto que fez com que ela terminasse ali aquela relação foi esse: olha, você é duro. Você não tem dinheiro, tipo, isso aqui não, né, não vai pra frente. Porque olha só, a Lucy que terminou com o John era uma Lucy o quê? Materialista. Então, assim, parece que a personagem ela tá sempre às voltas com essas duas questões, né? Ou ser uma romântica ou ser materialista. Será que ela é uma romântica materialista ou ela é uma materialista romântica? Você fica também pensando durante o filme. Aí tem uma cena ali, né, do Chris Evans falando que a ama e tal. E, cara, o texto desse filme, o roteiro é absurdo, porque a diretora, ela usa muito dessa linguagem de investimento, de finança, de contrato. E ele diz isso, tipo, a única coisa que ele tem para oferecer para Lucy é o amor dele. Vitalício, assim, tipo, ó, eu não tenho dinheiro, eu não sou bilionário, eu não posso ir para a Europa com você qualquer dia da semana, eu divido meu apartamento com caras adultos, eu faço bico de garçom enquanto eu estou estudando e atuando, mas eu te amo. Cara, que coisa mais romântica, assim, no sentido como é que eu posso dizer, de corresponder todas as expectativas e idealizações do amor romântico de uma pessoa quando está assistindo um filme. Aí você pensa, caramba, bicho, essa mulher largou mesmo um bilionário para ficar com o cara pobretão. Isso é ou não é o creme de la creme do amor romântico, quando você assiste um filme desse, assim. E algo que você já viu em outro lugar, por exemplo, em Titanic, né? A Rose estava praticamente noiva ali, barra casada, com um cara que era um puta aristocrata, assim, um cara com muito dinheiro, e ela se apaixona por quem? Por um maluco que, pô, não tinha onde cair morto, entrou no Titanic ali numa mão de sorte, no pôquer, trabalhava basicamente desenhando pessoas por 20 centavos, e ela se apaixonou por ele. Tipo, então assim, você não é a primeira vez que você vê esse tipo de coisa, né? A protagonista se apaixonando por um pobretão. Só que o filme não para aí. Então olha só, que interessante. Eu disse agora há pouco que são 2 filmes em um. Mas na verdade são 3. Por quê? No final, ela fica com o John. Beleza, olha só. É um filme de romance e tal. Só que ela recebe a seguinte proposta. A agência dela, a chefe dela, quer colocar ela como vice-presidente ali, tipo, uma espécie de gerente dessa agência. Mas ela não quer mais trabalhar nisso. Só que fica em aberto. Ela não dá a resposta para a chefe dela, do tipo, olha, vou me demitir, não quero mais trabalhar nesse ramo. Ela não diz isso no filme. E ele pede ela em casamento, mas a gente não sabe se os dois ficaram juntos, se ela aceitou o pedido de casamento, se ela aceitou, ficou com ele durante um tempo e depois terminou, se ela aceitou a proposta de trabalho e terminou com ele, se ela aceitou a proposta de trabalho e continuou com ele. O fato do espectador não saber o final é simplesmente genial, porque é exatamente o que acontece no relacionamento. É um investimento que você não tem garantia nenhuma. Você não sabe o que vai acontecer. Tipo, tem uma cena muito legal dos dois, do John e da Lucy, que eles entram de penetra num casamento e ela começa a narrar o que vai acontecer na vida daquele casal.
Tipo, nós nos amamos e tal, os primeiros anos serão ótimos. Aí, 2 anos depois, a gente vai começar a brigar. 1 ano, 3 anos, um vai enjoar da cara do outro. Em 5 anos, um vai odiar o outro. Em 6 anos, ele vai ter um caso. Em 8 anos, ela vai descobrir esse caso. Em 10 anos, eles vão pedir divórcio. Então, assim, ela começa a narrar o que vai acontecer naquele relacionamento. É quando ela levanta a pergunta, né? Tipo, por que a gente se relaciona? Por quê? Ela diz, né? Porque todo mundo diz que devemos nos relacionar. Então, olha só como que a diretora, ao mesmo tempo que ela critica não só o modelo de algumas relações, mas o que ela está trabalhando nesse filme não é nem a relação em si, mas é o que a antecede. Quais são os requisitos e os pré-requisitos e as nossas condições para ter um relacionamento? Tipo, que tipo de parceiro é o seu parceiro ideal? Por que as pessoas hoje em dia só se relacionam com e através de um checklist? Se o outro não se adequa ou entra dentro daquele checklist, ele não serve. Você vê que o personagem do Harry, né, interpretado pelo Pedro Pascal, ele literalmente teve que se quebrar para entrar dentro desse checklist. Porque ele não estava dentro desse checklist. Ele era um homem baixinho. Óbvio que a diretora aqui tá utilizando de uma metáfora também, né? Então, assim, eu gostei do filme. Gostei do filme, eu achei um filme bom. Continuo com Vidas Passadas, que pra mim é assim, excelente. Óbvio que não dá para comparar os dois, né? São histórias completamente diferentes. Mas eu penso o seguinte, eu acredito que o filme Vidas Passadas, ele não é tão comercial quanto Amores Materialistas, assim. Tanto pelo elenco, a direção aqui, eu gosto muito mais da direção desse filme do que a direção do Vidas Passadas. O elenco é muito bom, tem química, tem ótimas interpretações. É um filme muito bonito também, assim. Nova York, o barulho, prédios, apartamentos colados um no outro. Essa parte assim da High Society, sabe? Tipo, é um filme extremamente comercial. Tenho certeza que esse filme vai fazer um dinheiro legal assim no cinema. E tem um texto muito bom. Eu acho que esse filme, diferente de Vidas Passadas, que te deixa triste no final e você fica assim meio que, sabe, suspenso. Esse filme ele tem uma história. Ele tem um começo, meio e um fim que a diretora deixa em aberto. Você não sabe o que aconteceu com a protagonista, o que aconteceu com ela e com o John. Por quê? Não há garantia em relacionamento. Assim. Todo relacionamento é um investimento. Todo relacionamento é um investimento. E a diretora aqui nesse filme faz questão de dizer isso para o espectador. Só que, para fechar, um investimento que continua sendo, na minha concepção, a melhor proposta, apesar dessa proposta, na maioria das vezes, também não ter uma garantia de que você vai ter um retorno que na sua concepção é vantajoso para você, é o amor. E ela diz aqui no filme, né? O amor é fácil. Dentro do relacionamento, a parte mais fácil é o amor. Amar, para quem quer amar e quem deseja amar e ser amado, amar não é difícil. O que é difícil é o relacionamento. É um filme muito legal, assim, eu gostei, né? Tipo, eu não gosto muito de dar nota para filme. Eu achei um filme bom, não achei um filme mediano, ok. Não achei um filme ruim. Acho que é um filme que, na minha concepção, é extremamente comercial. Não digo isso como uma crítica. Foi o melhor filme que eu assisti da Dakota Johnson. Ela tá muito bem nesse papel, assim. Tipo, ela tá muito bem mesmo. E o final, assim, eu gostei do final. Olha só, eu gostei do final de um ponto de vista narrativo. Mas eu não gostei do final de um ponto de vista de alguém que gostou muito mais de Vidas Passadas do que esse filme.
É isso, até o nosso próximo vídeo.